Antes de qualquer advertência, João abre a carta com uma certeza que não nasceu de rumores. O Filho de Deus entrou na história e foi visto de perto. A mensagem cristã não começou como uma ideia distante, mas diante dos olhos, dos ouvidos e das mãos daqueles que caminharam com Jesus. No capítulo 1 da primeira carta de João, o apóstolo retorna ao princípio de tudo. Ele fala daquilo que existia desde o começo, da palavra da vida, daquele que os discípulos ouviram, viram com os próprios olhos, contemplaram atentamente e tocaram com as próprias mãos. João escreve como testemunha. Ele não repete uma história recebida de terceiros. Recorda uma presença real, uma voz verdadeira e uma vida que se manifestou no mundo. Essa vida, afirma João, foi revelada. Os apóstolos a viram e agora dão testemunho dela. O que estava com o Pai tornou-se conhecido entre os homens. Jesus Cristo não aparece apenas como um mestre que transmitiu palavras sobre Deus. Ele é apresentado como a palavra da vida, aquele em quem a vida eterna se tornou visível. Quando João diz que a vida estava com o Pai e se manifestou, ele afirma duas verdades ao mesmo tempo. O Filho existia antes de entrar no mundo e realmente veio em condição humana. A fé cristã não se apoia em uma aparição simbólica, nem em uma experiência puramente espiritual, mas na manifestação histórica de Jesus Cristo. João explica por que anuncia aquilo que viu e ouviu. Seu objetivo é convidar os leitores a participarem da mesma comunhão recebida pelos apóstolos. Essa comunhão não é apenas amizade entre pessoas de uma mesma religião. Ela começa com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo, e alcança aqueles que recebem o testemunho apostólico. De um lado estão as testemunhas que estiveram com Jesus. Do outro, os leitores que não o viram pessoalmente, mas escutam a mensagem daqueles que o conheceram. Quando essa mensagem é recebida, todos são reunidos na mesma comunhão. João escreve para que essa alegria seja completa, porque conhecer a Cristo não isola o indivíduo. Coloca-o em relacionamento com Deus e com os que caminham na verdade. Depois de apresentar a palavra da vida, João transmite a mensagem que ouviu de Jesus. Deus é luz e nele não existe treva alguma. Com essa declaração, o capítulo passa do testemunho para o exame da vida. Se Deus é absolutamente santo e verdadeiro, ninguém pode afirmar que vive em comunhão com Ele, enquanto escolhe caminhar nas trevas. João confronta declarações que pareciam espirituais, mas não correspondiam à realidade. A primeira é a de alguém que diz ter comunhão com Deus, embora continue andando nas trevas. Para João, as palavras dessa pessoa e sua maneira de viver apontam em direções contrárias. Ela mente e não pratica a verdade. Andar nas trevas não significa simplesmente enfrentar uma fraqueza ou tropeçar durante a caminhada. João fala de uma direção contínua, de uma vida escondida da verdade e sem desejo de abandonar o pecado. Em contraste, andar na luz significa viver diante de Deus com sinceridade, permitindo que sua verdade revele o que precisa ser transformado. Quando os cristãos andam na luz, eles têm comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, os purifica de todo pecado. João não descreve uma vida que já não precisa de perdão. Ele mostra pessoas que caminham na luz justamente porque não escondem sua condição e dependem da obra de Cristo. Andar na luz não significa atingir uma perfeição absoluta e nunca mais falhar. O próprio texto mostra que quem anda na luz ainda precisa de purificação. A diferença está entre reconhecer o pecado e levá-lo diante de Deus, ou escolher permanecer nele, protegendo-o da verdade e recusando o arrependimento. João apresenta então uma segunda afirmação falsa: não temos pecado. A pessoa pode admitir que o pecado existe no mundo, mas negar que esteja presente em sua própria vida.
Nesse caso, ela engana a si mesma e a verdade não está nela. O perigo não é somente cometer pecado, mas perder a capacidade de reconhecê-lo. Em seguida surge o caminho oposto. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A confissão não serve para informar a Deus algo que ele desconhece. É o momento em que a pessoa deixa de defender o erro, concorda com o julgamento de Deus e se apresenta diante dele sem disfarces. Deus é fiel. Não abandona sua promessa, nem rejeita quem se aproxima com arrependimento verdadeiro. E Deus é justo, porque o perdão não trata o pecado como se fosse irrelevante. A purificação está ligada à obra redentora de Jesus, já apresentada no centro do capítulo. Por fim, João confronta uma terceira declaração: não temos cometido pecado. Agora não se trata apenas de negar uma condição pecadora, mas de negar os próprios atos. Quem faz isso transforma Deus em mentiroso, porque rejeita seu testemunho sobre a condição humana. Sua palavra não encontra lugar em quem insiste em declarar-se inocente. O capítulo termina colocando cada leitor diante da luz. João não permite que alguém use a graça para justificar uma vida nas trevas, mas também não permite que o pecado reconhecido conduza ao desespero. A mesma luz que revela a culpa mostra o caminho da comunhão, da confissão e da purificação em Jesus Cristo. A luz revelou o pecado e mostrou o caminho da confissão. Agora, João explica como essa comunhão com Deus começa a aparecer na vida. Na confiança em Cristo, na obediência aos mandamentos, no amor aos irmãos e na permanência na verdade. No capítulo 2 da primeira carta de João, o apóstolo se dirige aos cristãos com ternura, chamando-os de filhinhos. Ele deixa claro por que escreve: para que não pequem. A graça apresentada no capítulo anterior não pode ser transformada em desculpa para uma vida de desobediência. João deseja que seus leitores resistam ao pecado, mas também sabe que, enquanto caminham neste mundo, ainda podem falhar. Por isso, ele anuncia uma verdade decisiva: se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A imagem é a de alguém que se coloca em favor do culpado diante daquele que julga. Cristo não defende a inocência de quem pecou, como se nenhum erro tivesse sido cometido. Ele se apresenta como aquele que realizou a obra necessária para que o pecador arrependido encontre perdão. João afirma que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. A obra de Cristo não pertence a um pequeno grupo, a uma região ou a uma origem específica. Ela é suficiente e anunciada a todos, embora seus benefícios sejam recebidos por aqueles que creem. A palavra propiciação aponta para a obra pela qual Jesus tratou verdadeiramente o problema do pecado e tornou possível a reconciliação com Deus. João não descreve um pai relutante sendo convencido a amar, pois foi o próprio Deus quem enviou o Filho. O perdão nasce da iniciativa divina e é oferecido por meio de Cristo. Depois de mostrar onde o cristão encontra perdão, João apresenta outra pergunta: como alguém pode saber se realmente conhece a Deus? A resposta aparece na obediência. Sabemos que o conhecemos quando guardamos seus mandamentos. A pessoa que afirma conhecê-lo, mas despreza aquilo que ele ordena, contradiz com a própria vida as palavras que pronuncia. Guardar os mandamentos não significa obedecer para comprar a salvação. A obediência surge como evidência de uma relação verdadeira com Deus. Quando sua palavra encontra espaço na vida de alguém, o amor de Deus alcança seu propósito nessa pessoa. Assim, aquele que diz permanecer em Cristo deve andar como ele andou. João então apresenta o mandamento do amor. Ele o chama de antigo, porque seus leitores já o haviam recebido desde o princípio da fé cristã.
Ao mesmo tempo, chama-o de novo, porque sua plenitude foi revelada em Jesus e continua sendo demonstrada na vida de seus seguidores. A luz verdadeira já brilha, mas as trevas ainda tentam ocupar espaço. Quem afirma estar na luz enquanto odeia seu irmão, continua nas trevas. A ausência de amor não é um pequeno defeito ao lado da fé. Ela revela que a pessoa ainda caminha sem enxergar claramente. O ódio cega, desorienta e impede que alguém perceba para onde está indo. Em contraste, quem ama seu irmão permanece na luz e não coloca diante dos outros uma ocasião de tropeço. A comunhão com Deus não pode ser separada da forma como os cristãos tratam uns aos outros. A fé que se volta para o Pai e para o Filho também modifica as relações dentro da comunidade. João interrompe o fluxo das advertências para falar diretamente aos seus leitores. Aos filhinhos, ele lembra que seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Aos pais, declara que conhecem aquele que existe desde o princípio. Aos jovens, afirma que venceram o maligno, que são fortes e que a palavra de Deus permanece neles. Essas palavras não dividem obrigatoriamente a igreja apenas por idade. Elas também retratam diferentes estágios de maturidade espiritual. Alguns estavam começando a experimentar a segurança do perdão. Outros já haviam acumulado uma longa caminhada no conhecimento de Deus. E outros enfrentavam as pressões do mundo com vigor, sustentados pela palavra. Depois desse encorajamento, João apresenta uma advertência direta: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Ele não está ordenando desprezo pela criação ou pelas pessoas. O mundo aqui representa o sistema de desejos, orgulho e rebelião que organiza a vida, como se Deus não existisse. João descreve esse sistema por meio da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e da soberba da vida. São desejos que procuram governar a pessoa, aquilo que os olhos contemplam e passam a exigir, e o orgulho construído sobre posses, posições e aparências. Nada disso procede do Pai. O mundo passa, e também passam seus desejos. Tudo aquilo que parece permanente perde força diante do tempo. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. A igreja precisava decidir se construiria sua vida sobre aquilo que desaparece ou sobre a vontade daquele que permanece. A carta então chega a um novo momento de tensão. João diz que é a última hora e que, assim como os cristãos haviam ouvido que o anticristo viria, muitos anticristos já haviam surgido. O perigo não estava apenas fora da comunidade. Alguns desses mestres haviam convivido entre os cristãos, mas abandonaram a comunhão e passaram a ensinar contra a verdade recebida desde o princípio. Ao falar da última hora, João não está marcando uma data específica para o fim. Ele localiza seus leitores no período iniciado pela manifestação de Cristo, no qual a verdade já foi revelada e as forças do engano se levantam contra ela. Da mesma forma, os muitos anticristos mencionados neste capítulo são pessoas que já atuavam naquele tempo, negando verdades essenciais sobre Jesus. João afirma que essas pessoas saíram do meio dos cristãos, mas não pertenciam verdadeiramente à comunhão apostólica. Sua saída tornou visível uma ruptura que já existia. O problema não era apenas terem deixado uma reunião, mas terem abandonado a mensagem sobre Cristo. Em contraste, os leitores haviam recebido a unção que vem do Santo e conheciam a verdade. João não escreve porque fossem completamente ignorantes, mas porque precisavam permanecer firmes diante daqueles que tentavam enganá-los. O mentiroso, explica João, é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Não é possível rejeitar o Filho e, ao mesmo tempo, afirmar que se permanece fiel ao Pai. Quem confessa o Filho também tem o Pai. Por isso, João os chama a conservar aquilo que ouviram desde o princípio. A segurança da igreja não estava em correr atrás de uma mensagem nova e secreta,
mas em permanecer no testemunho original sobre Jesus Cristo. Se essa palavra permanecesse neles, eles também permaneceriam no Filho e no Pai. E a promessa ligada a essa permanência é a vida eterna. Enquanto os enganadores tentavam afastar a comunidade da verdade, João recordava que Deus já havia dado tudo o que era necessário para que seus filhos reconhecessem o erro e continuassem em Cristo. A unção recebida de Deus permanecia neles e confirmava a verdade apostólica. João não estava dizendo que nenhum cristão precisaria mais ouvir mestres ou receber instrução, pois ele próprio continuava ensinando por meio da carta. Seu ponto era que os falsos mestres não possuíam uma revelação superior capaz de substituir aquilo que Deus já havia revelado em seu Filho. A unção mencionada por João é compreendida como a ação do Espírito Santo na comunidade, conduzindo os cristãos à verdade sobre Cristo. Ela não torna cada pessoa independente das Escrituras ou da instrução, mas permite reconhecer que o ensino apostólico é verdadeiro e que a mentira deve ser rejeitada. João encerra o capítulo chamando novamente seus leitores de filhinhos e ordenando que permaneçam em Cristo. Assim, quando ele se manifestar, poderão ter confiança e não recuar envergonhados diante dele em sua vinda. Se sabem que Cristo é justo, também podem reconhecer que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Depois de chamar os cristãos a permanecerem em Cristo, João volta os olhos para aquilo que essa permanência produz. A partir daqui, a carta mostra como vivem aqueles que realmente nasceram de Deus. No capítulo 3 da primeira carta de João, o apóstolo começa com uma declaração de admiração. Vede que grande amor o Pai concedeu aos cristãos, a ponto de serem chamados filhos de Deus. Essa identidade não surgiu do esforço humano, do mérito religioso ou do reconhecimento das pessoas. Foi o próprio Pai quem lhes deu esse nome. O mundo não os reconhece porque também não conheceu a Deus. Assim como muitos olharam para Jesus sem compreender quem ele realmente era, também não conseguem perceber a nova identidade daqueles que pertencem ao Pai. Ainda assim, o desconhecimento do mundo não altera aquilo que Deus declarou. João afirma que os cristãos já são filhos de Deus, embora ainda não tenha sido revelada toda a plenitude do que serão. Eles vivem entre uma realidade presente e uma esperança futura. Já pertencem ao Pai, mas aguardam o momento em que Cristo será manifestado. Quando isso acontecer, serão semelhantes a Ele, porque o verão como Ele é. Essa esperança não conduz à passividade. Quem espera encontrar-se com Cristo purifica a própria vida, assim como Ele é puro. A expectativa do futuro começa a produzir transformação no presente. O Filho de Deus não aguarda apenas uma mudança final. Ele começa agora a ordenar sua vida segundo aquele que espera ver. João então volta ao problema do pecado. Todo aquele que pratica o pecado também pratica a transgressão, porque o pecado é a violação da vontade de Deus. Mas Cristo se manifestou justamente para tirar os pecados, e nele não existe pecado algum. Aquele que permanece em Cristo não pode tratar o pecado como algo normal, desejável ou permanente. João já havia explicado que o cristão pode falhar e precisa confessar seus pecados. Agora ele fala de outra realidade, a prática deliberada do pecado como direção contínua da vida. João não está ensinando que um filho de Deus nunca mais comete pecado. Se esse fosse o sentido, suas palavras sobre confissão, perdão e sobre Jesus como advogado perderiam a razão. O contraste está entre cair e buscar restauração, ou escolher o pecado como estilo de vida, sem arrependimento e sem desejo de mudança. Por isso, João adverte: ninguém deve enganar os cristãos. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. Aquele que faz do pecado sua prática pertence à esfera de influência do maligno.
porque o diabo peca desde o princípio. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Essa vitória não é apresentada como espetáculo de força ou confronto visível, mas como a ação de Cristo quebrando o domínio do pecado, da mentira e da rebelião. Onde o Filho atua, aquilo que escravizava começa a perder sua autoridade. Todo aquele que nasceu de Deus não permanece na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. A nova vida recebida de Deus entra em conflito com o pecado. O cristão ainda enfrenta tentações e fraquezas, mas já não pode viver em paz com aquilo que se opõe ao caráter de seu Pai. Assim, João torna visível a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Quem não pratica a justiça e quem não ama seu irmão, não demonstra pertencer a Deus. Justiça e amor aparecem lado a lado. Não basta declarar uma identidade espiritual. Ela precisa tornar-se reconhecível na maneira de viver. A mensagem ouvida desde o princípio é esta: que os cristãos amem uns aos outros. João então recorda Caim. Ele pertencia ao maligno e se levantou contra o próprio irmão. E por que fez isso? Porque suas obras eram más, enquanto as de Abel eram justas. João utiliza Caim não para recontar de maneira gráfica a morte de Abel, mas para mostrar até onde o ódio pode conduzir. Caim não suportou a justiça presente na vida de seu irmão. Em vez de abandonar suas próprias obras más, voltou-se contra aquele cuja vida expunha sua condição. Por essa razão, João diz que os cristãos não deveriam se admirar se o mundo os odiasse. O conflito entre justiça e maldade já aparecia desde as primeiras páginas das Escrituras. Quem escolhe as trevas frequentemente rejeita aquele cuja vida se torna um testemunho da luz. Mas os cristãos possuem uma evidência de que passaram da morte para a vida. Eles amam os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. João chega a dizer que aquele que odeia seu irmão é homicida, porque o mesmo princípio interior que conduziu Caim já está presente no coração dominado pelo ódio. Nenhum homicida possui a vida eterna permanecendo nele. A questão vai além do ato exterior. João leva seus leitores à raiz do problema, mostrando que Deus também vê aquilo que é cultivado no coração. Em seguida, o apóstolo apresenta o modelo supremo do amor. Nisto, conhecemos o amor. Jesus entregou sua vida por nós. O amor deixa de ser uma ideia abstrata e ganha uma forma concreta na pessoa e na obra de Cristo. Se ele entregou a vida por seus seguidores, também eles devem estar dispostos a entregar-se pelos irmãos. João traz então essa verdade para uma situação simples e cotidiana. Alguém possui recursos suficientes para viver e vê um irmão em necessidade. Diante dessa cena, fecha o coração e se recusa a ajudar. João pergunta: como o amor de Deus pode permanecer nessa pessoa? O problema não está na falta de palavras religiosas, mas na ausência de compaixão quando a necessidade se torna visível. Por isso ele escreve: filhinhos, não amemos apenas de palavra ou de língua, mas por ações e em verdade. O amor verdadeiro torna-se alimento, auxílio, presença, cuidado e disposição para repartir. Ele não se limita ao discurso, nem desaparece quando amar exige algum custo. É assim que os cristãos sabem que pertencem à verdade e podem tranquilizar o coração diante de Deus. Ainda assim, João reconhece que o coração pode acusar. Mesmo quem procura caminhar corretamente pode olhar para suas falhas, sentir culpa e questionar sua própria condição. Nesse momento, o apóstolo lembra que Deus é maior do que o coração e conhece todas as coisas. O julgamento do cristão sobre si mesmo pode ser limitado, confuso ou excessivamente severo, mas Deus vê com perfeição a fé, o arrependimento, a direção da vida e a verdade das intenções. João não ensina que toda acusação da consciência deve ser ignorada.
O pecado real precisa ser confessado. Porém, quando alguém já se voltou para Deus e ainda permanece esmagado por uma condenação interior, pode descansar no conhecimento daquele que vê mais profundamente do que o próprio coração. Quando o coração não acusa, surge confiança diante de Deus. João liga essa confiança à oração e a uma vida que busca guardar seus mandamentos e fazer aquilo que lhe agrada. Não se trata de controlar Deus por meio da obediência, mas de viver em comunhão com Ele, desejando aquilo que corresponde à sua vontade. Então, João resume o mandamento de forma direta: crer no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e amar uns aos outros conforme Ele ordenou. Fé e amor permanecem unidos. Não existe verdadeira confissão de Cristo que permita desprezar os irmãos, nem verdadeiro amor cristão separado da fé no Filho. Aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. Essa presença não é apenas uma afirmação externa. João diz que os cristãos sabem que Deus permanece neles pelo Espírito que lhes foi dado. Depois de mostrar que o Espírito de Deus habita nos filhos de Deus, João ensina que nem toda voz espiritual deve ser recebida como verdadeira. A igreja precisava amar, mas também precisava discernir. No capítulo 4 da primeira carta de João, o apóstolo se dirige novamente aos seus leitores como amados e faz uma advertência direta: não creiam em todo espírito. Em vez de aceitar qualquer mensagem apenas porque parece religiosa, convincente ou sobrenatural, os cristãos devem provar os espíritos para verificar se procedem de Deus. A razão é clara. Muitos falsos profetas haviam saído pelo mundo. Eles falavam, ensinavam e reivindicavam autoridade espiritual, mas suas palavras não estavam de acordo com a verdade revelada sobre Jesus Cristo. Por isso, a aparência de espiritualidade não poderia ser o critério final. Toda mensagem precisava ser examinada. João apresenta então um teste central. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Em contraste, todo espírito que não confessa corretamente Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, cuja atuação os cristãos já haviam ouvido que viria e que já estava presente no mundo. Confessar que Jesus Cristo veio em carne significa reconhecer que o Filho de Deus entrou verdadeiramente na história humana. João combate ensinamentos que distorciam sua identidade, como se Jesus não tivesse assumido uma condição humana real, ou como se o Cristo divino pudesse ser separado daquele que viveu entre os homens. Para João, negar a encarnação atingia o centro da fé cristã. Assim como no capítulo anterior, a palavra anticristo não aponta apenas para uma expectativa futura. João mostra que o espírito de oposição a Cristo já agia por meio de falsos ensinamentos. Sempre que a verdadeira identidade do Filho era negada, aquela influência se tornava visível. Mas João não deseja que a igreja seja dominada pelo medo. Ele lembra aos cristãos que eles pertencem a Deus e já venceram os falsos mestres. Essa vitória não se devia à superioridade intelectual, à força humana ou à habilidade para discussões. A razão era outra. Aquele que estava neles era maior do que aquele que estava no mundo. Os falsos profetas pertenciam ao sistema do mundo e por isso falavam segundo os valores do mundo. Suas mensagens encontravam ouvintes porque correspondiam aos desejos e pensamentos de pessoas que rejeitavam a verdade de Deus. João, porém, fala em nome do testemunho apostólico: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus ouve essa mensagem. Quem não pertence a Deus a rejeita. Desse modo, a comunidade poderia reconhecer a diferença entre o espírito da verdade e o espírito do erro. O discernimento não dependia de curiosidade, sensação ou espetáculo. Dependia da fidelidade àquilo que os apóstolos haviam anunciado sobre Jesus Cristo.
Depois de alertar contra os falsos mestres, João conduz novamente a carta ao tema do amor. A mudança não é uma interrupção. Para ele, verdade e amor pertencem à mesma vida que procede de Deus. Amados, ele escreve: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não o conhece, porque Deus é amor. João não está dizendo apenas que Deus realiza atos de amor. O amor pertence ao seu próprio caráter. Tudo o que ele faz está de acordo com sua santidade, sua verdade e seu amor. Por isso, conhecer a Deus inevitavelmente modifica a forma como uma pessoa trata os outros. O amor de Deus tornou-se visível quando ele enviou ao mundo seu Filho unigênito, para que os seres humanos vivessem por meio dele. Mais uma vez, João não deixa o amor no campo das ideias. Deus agiu. O Filho entrou no mundo. A vida foi oferecida àqueles que estavam distantes. Nisto consiste o amor, não em que os seres humanos tenham amado a Deus primeiro, mas em que Ele os amou e enviou seu Filho como propiciação pelos pecados. A iniciativa pertence a Deus. Antes de qualquer resposta humana, o amor divino já havia se movido em direção ao pecador. Ao dizer que Deus é amor, João não está definindo o amor a partir dos sentimentos humanos. É o caráter de Deus que define o verdadeiro amor. Esse amor é santo, verdadeiro e sacrificial. Ele não ignora o pecado, mas oferece por meio de Cristo o caminho da reconciliação. Se Deus amou dessa maneira, João conclui: também os cristãos devem amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus em sua plenitude, mas quando os filhos de Deus vivem em amor, algo do caráter invisível do Pai se torna reconhecível entre eles. Deus permanece neles e seu amor alcança seu objetivo em suas vidas. João afirma que os cristãos sabem que permanecem em Deus e que Deus permanece neles porque Ele lhes deu de seu Espírito. A presença do Espírito não os afasta do testemunho sobre Cristo. Ao contrário, confirma aquilo que os apóstolos viram e anunciaram: o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece em Deus e Deus permanece nele. A mesma carta que ensina a provar os Espíritos também mostra onde existe segurança: na confissão verdadeira sobre Jesus e na permanência no amor revelado por Deus. Assim, os cristãos conhecem e creem no amor que Deus tem por eles. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus. Não se trata de uma emoção passageira, mas de uma vida que continua ligada à fonte do verdadeiro amor. João, então, fala do amor aperfeiçoado. Quando o amor de Deus amadurece na vida do cristão, produz confiança para o dia do julgamento. Aquele que vive em comunhão com Deus não precisa aguardar esse dia em desespero, porque sua vida está sendo moldada por Cristo. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo está ligado ao castigo. João não está afirmando que o cristão jamais sente temor, insegurança ou preocupação. Ele fala especificamente do medo servil diante da condenação. O medo expulso pelo amor é o terror de quem se aproxima de Deus apenas como alguém que espera castigo. Quando a pessoa conhece o amor revelado em Cristo, arrepende-se e permanece nele, pode aproximar-se com reverência, mas também com confiança. João retorna então ao princípio de tudo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. A resposta humana nunca é o ponto de partida. O amor do cristão nasce daquilo que recebeu. Por isso, ninguém pode dizer que ama a Deus enquanto odeia seu irmão. João apresenta a contradição de maneira simples. Quem não ama o irmão que vê, não pode afirmar que ama verdadeiramente o Deus que não vê. O amor invisível por Deus precisa tornar-se visível no relacionamento com as pessoas. O mandamento recebido é este: quem ama a Deus deve também amar seu irmão. Assim, o capítulo termina unindo aquilo que jamais deveria ser separado:
A verdade sobre Jesus protege a igreja do engano. E o amor entre os irmãos revela que essa verdade realmente encontrou lugar em suas vidas. Depois de mostrar que a verdade sobre Jesus e o amor pelos irmãos não podem ser separados, João reúne os grandes temas da carta. Fé, obediência, amor e vida eterna aparecem agora como partes de uma mesma realidade. No capítulo 5 da primeira carta de João, o apóstolo começa afirmando que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. A nova vida não começa pelo esforço humano, mas pela fé naquele que Deus enviou. E quem ama o Pai também ama aqueles que nasceram dele. João mostra como esse amor pode ser reconhecido. Os filhos de Deus amam uns aos outros quando amam a Deus e guardam seus mandamentos. O amor cristão não se limita ao sentimento nem contradiz a vontade divina. Amar a Deus, obedecer à sua palavra e cuidar dos irmãos fazem parte da mesma caminhada. Os mandamentos de Deus, afirma João, não são pesados. Isso não significa que obedecer seja sempre fácil ou que o cristão jamais enfrente conflitos. Significa que os mandamentos não são um fardo cruel imposto para destruir o ser humano. Para aquele que nasceu de Deus, a vontade do Pai deixa de ser inimiga e passa a ser o caminho desejado. A razão dessa mudança é que todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. A vitória não acontece por poder político, prestígio, riqueza ou força humana. João declara que a vitória que vence o mundo é a fé. O mundo já havia sido apresentado como um sistema de desejos, orgulho e resistência a Deus. Vencê-lo não significa dominar pessoas ou conquistar territórios. Significa não permitir que seus valores afastem o cristão da verdade. E quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. João então conduz os leitores ao testemunho acerca de Cristo. Jesus é aquele que veio por água e sangue, não apenas por água, mas por água e sangue. E o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A referência à água e ao sangue possui diferentes interpretações entre estudiosos. A leitura mais comum entende a água como uma referência ao batismo de Jesus e o sangue como uma referência à sua morte. Assim, João estaria afirmando que o mesmo Jesus revelado no início de seu ministério foi aquele que entregou sua vida. Ele combate qualquer ensino que tentasse separar o Cristo divino do Jesus que realmente viveu e cumpriu sua obra na história. A água, o sangue e o Espírito testemunham em concordância. João não pretende criar uma discussão abstrata, mas confirmar que a identidade e a missão de Jesus foram autenticadas pelo próprio Deus. O testemunho sobre o Filho não depende apenas da palavra humana. Os seres humanos costumam receber o testemunho de outras pessoas, mas o testemunho de Deus é maior. E Deus testemunhou acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus possui esse testemunho dentro de si. Quem rejeita aquilo que Deus declarou faz dele mentiroso, porque se recusa a crer no testemunho dado acerca de Jesus. Então, João resume toda a mensagem. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna não aparece somente como uma existência futura depois da morte. Ela começa na comunhão com o Filho e alcançará sua plenitude quando Cristo se manifestar. A fonte dessa vida não está nas obras humanas, nas emoções ou no conhecimento secreto prometido pelos falsos mestres. Ela está exclusivamente em Jesus. João declara por que escreveu a carta, para que aqueles que creem no nome do Filho de Deus saibam que possuem a vida eterna. Seu objetivo não era manter cristãos sinceros presos em insegurança permanente. Ao longo da carta, ele apresentou marcas que poderiam ser reconhecidas: fé verdadeira em Jesus, obediência à palavra, abandono consciente das trevas e amor pelos irmãos. A certeza apresentada por João não é presunção nem confiança na perfeição pessoal.
Ela se apoia no testemunho de Deus acerca de seu filho. Essa fé é confirmada por uma vida que, embora ainda necessite de perdão, passou a caminhar em direção à luz, à obediência e ao amor. Essa confiança também alcança a oração. João afirma que, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, podemos confiar que nossas orações não são ignoradas. Orar segundo a vontade de Deus não significa encontrar uma fórmula para obrigá-lo a realizar todos os desejos humanos. É aproximar-se do Pai, procurando aquilo que corresponde ao seu caráter, à sua palavra e aos seus propósitos. João aplica essa confiança à intercessão. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, deve orar e Deus lhe dará vida. Em seguida, o apóstolo menciona que existe pecado que conduz à morte e diz que não está instruindo seus leitores a orar a respeito desse caso. O pecado que conduz à morte é um dos pontos mais difíceis da carta. João não o identifica detalhadamente. Dentro do contexto, pode estar relacionado à rejeição deliberada e persistente do verdadeiro Cristo, promovida pelos falsos mestres. Outros entendem que João pode incluir situações de disciplina divina que resultam em morte física. Como o texto não define o caso de maneira completa, o mais seguro é preservar sua advertência sem criar uma lista de pecados que ele próprio não apresentou. João deixa claro que toda injustiça é pecado. Portanto, ele não está dividindo os pecados entre aqueles que importam e aqueles que podem ser ignorados. Ao mesmo tempo, afirma que existe pecado que não conduz à morte, razão pela qual os cristãos deveriam interceder pelo irmão que caiu. Depois disso, o apóstolo apresenta 3 certezas finais. A primeira é que aquele que nasceu de Deus não permanece na prática do pecado. A nova vida recebida de Deus o guarda, e o maligno não consegue dominá-lo como antes. A segunda certeza é que os cristãos pertencem a Deus, enquanto o mundo inteiro está sob a influência do maligno. João não está dizendo que cada pessoa pratica o mal da mesma maneira, mas que o sistema do mundo permanece afastado de Deus e sujeito ao engano. A terceira certeza é que o Filho de Deus veio e deu entendimento para que seus seguidores conheçam aquele que é verdadeiro. Os cristãos estão naquele que é verdadeiro por meio de seu Filho Jesus Cristo. João encerra essa declaração dizendo: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Diante do verdadeiro Deus revelado em Jesus, qualquer substituto precisa ser rejeitado. Por isso, a última frase da carta é breve e direta. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos podiam assumir a forma de imagens religiosas, falsos deuses ou qualquer realidade colocada no lugar devido a Deus. Dentro da mensagem da carta, também incluíam falsas representações de Jesus. Um Cristo alterado pelos enganadores não conduzia à vida, porque a vida eterna estava no Filho verdadeiramente anunciado pelos apóstolos. Assim, João termina chamando os cristãos a protegerem o coração, permanecerem na verdade e conservarem sua comunhão com Jesus Cristo, o Filho de Deus, em quem receberam a vida eterna. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela primeira carta de João. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento de aprendizado e reflexão espiritual. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero daquilo que Deus falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem de 1 João. Quero permanecer na luz e viver em Cristo. Esse comentário não é apenas uma frase, é a declaração de alguém que compreendeu que a verdadeira fé não existe somente nas palavras, mas se revela em uma vida que conhece Jesus, obedece à sua palavra e aprende a amar de verdade. João escreveu para uma igreja que precisava permanecer firme. Falsos ensinamentos tentavam distorcer a identidade de Jesus.
Algumas pessoas afirmavam conhecer a Deus, mas continuavam caminhando nas trevas. Outras falavam sobre amor, mas desprezavam seus irmãos. Diante de tudo isso, João apresentou uma mensagem clara. A vida eterna está no Filho de Deus. E eu te pergunto, o que mais falou com você ao longo desta carta? Foi a certeza de que Jesus Cristo realmente veio ao mundo e foi visto, ouvido e tocado pelos apóstolos? Foi a declaração de que Deus é luz e nele não existe treva alguma? Foi o chamado para abandonar o pecado e caminhar em obediência? Foi o ensinamento de que o verdadeiro amor não permanece apenas nas palavras, mas se transforma em ações? Ou foi a certeza de que aquele que tem o Filho tem a vida? Compartilhe nos comentários. Quando você testemunha aquilo que aprendeu, você fortalece sua própria fé e pode ajudar outra pessoa a compreender a mensagem de Deus. 1 João nos mostrou que ninguém pode esconder-se atrás de uma aparência religiosa. É possível dizer que conhece a Deus e ainda assim viver de maneira contrária à sua vontade. É possível falar sobre luz enquanto se escolhem as trevas. É possível pronunciar palavras de amor enquanto o coração permanece fechado diante da necessidade do irmão. Mas João também mostrou que existe um caminho de restauração. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus Cristo é o nosso advogado diante do Pai. Nele encontramos perdão, comunhão e vida eterna. Por isso, esta carta não foi escrita para manter o cristão sincero preso ao medo. João declarou que escreveu para que aqueles que creem no nome do Filho de Deus saibam que possuem a vida eterna. Essa certeza não está fundamentada em uma perfeição humana, porque todos ainda precisamos da graça de Deus. Ela está fundamentada em Jesus Cristo e confirmada por uma vida que escolhe caminhar na luz. Oro para que esta jornada pela primeira carta de João não termine apenas como mais um conteúdo assistido, que ela se torne um chamado para você examinar o coração. Você está caminhando na luz ou tentando esconder aquilo que Deus deseja transformar? Você conhece Jesus apenas por informações religiosas ou possui verdadeira comunhão com Ele? O amor de Deus tem aparecido em suas atitudes? Existe alguém que você precisa perdoar, ajudar ou voltar a tratar como irmão? Existe alguma voz, ensinamento ou desejo deste mundo tentando afastar você da verdade sobre Cristo? João nos ensina que verdade, obediência e amor não podem ser separados. Quem conhece o verdadeiro Jesus deseja permanecer em sua palavra. Quem nasceu de Deus não transforma o pecado em seu modo normal de vida. E quem ama a Deus aprende a amar também aqueles que estão ao seu redor. Mas talvez você tenha chegado até este vídeo e reconhecido que ainda não possui essa comunhão com Deus. Talvez você conheça histórias sobre Jesus, frequente uma igreja ou tenha ouvido a Bíblia durante muitos anos, mas ainda não tenha entregado verdadeiramente sua vida a Ele. Este é o momento de parar de caminhar nas trevas e vir para a luz. Jesus Cristo veio ao mundo para dar vida. Ele tomou sobre si o problema do pecado e abriu o caminho para que você fosse reconciliado com Deus. A vida eterna não está em uma religião, em uma tradição ou em seus próprios méritos. A vida eterna está no Filho de Deus. Não esconda seus pecados. Não tente justificar aquilo que precisa ser confessado. Reconheça sua necessidade, creia em Jesus Cristo e entregue sua vida a Ele com sinceridade. Você pode dizer agora, do lugar onde está: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Confesso os meus pecados e não quero mais caminhar nas trevas. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que vieste ao mundo para me dar vida e que somente em Ti existe perdão e salvação. Purifica meu coração, transforma minha vida e ensina-me a caminhar na luz. Quero permanecer em Ti, obedecer à Tua palavra e amar como Tu me amaste. Entrego minha vida em Tuas mãos. Amém. Essa oração não é uma fórmula.
O que importa é que exista sinceridade, arrependimento e fé no seu coração. Procure uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia, desenvolva uma vida de oração e permaneça firme em Jesus Cristo. Guarde a mensagem desta carta. Deus é luz. Deus é amor. Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. E aquele que tem o Filho tem a vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça sua fé, conduza seus passos na verdade e faça o amor de Cristo tornar-se visível em sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.